Doutor Álvaro Furtado, nosso colunista aqui na Band News FM, vamos falar sobre incertezas, doutor, porque eu acho que essa é uma palavra que marcou muito a pandemia, ao longo da pandemia, né, sobre tudo. A gente foi descobrindo bastante sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, e você estava sempre aqui também na Band News FM para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E o papo da vez agora é festa de Réveillon, assunto que você, inclusive, já abordou aqui na rádio, algumas cidades, algumas capitais cancelando as comemorações, e mais recentemente tivemos uma decisão do prefeito do Rio de Janeiro de cancelar o Réveillon em Copacabana, mas aí agora há pouco o governador falou, não, semana que vem a gente vai se encontrar e vai bater o martelo. Por isso que eu estou falando de incerteza. Do ponto de vista da saúde, doutor Álvaro, o que pensam os médicos em relação a essas aglomerações de fim de ano? A gente está vendo bares abertos, estádios de futebol lotados, eventos esportivos, e de repente o Réveillon não pode ter, porque é uma grande aglomeração. E assim as cidades estão entendendo e seguindo seus comitês de saúde, né? Do seu ponto de vista, o que é bom, o que é ruim, o que dá para ser feito? É bom cancelar tudo? Dá para flexibilizar de alguma forma? Ou, enfim, seguimos nessa incerteza de não saber o que fazer com as festas de final de ano? Olha, Ivan, a palavra incerteza traduz exatamente o que os médicos, os infectologistas, os sanitaristas pensam a respeito disso. E quando você tem uma incerteza em medicina, numa doença nova, quando a gente vê o exemplo de alguns países do mundo, lá, especialmente terceira, quarta onda em alguns países da Europa, vê que a cobertura vacinal avançou, mas esse número mágico aí de cobertura tem que estar próximo de 80%, 90% para garantir segurança total. E olhar o cenário de uma festa como o Carnaval, onde a gente vê uma aglomeração muito significativa de pessoas, com uma proximidade física contínua de horas. As pessoas podem até alegar, mas está em ambiente aberto, ventilado, mas o contexto da proximidade física é tão grande no Carnaval que, historicamente, em infectologia, a gente já tem vários surtos descritos de doença diarreica, de conjuntivite, de várias doenças pós-Carnaval. Então, eu estou falando no momento que os indicadores estão melhores. Isso gera uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, né? Porque você está melhorando, por que eu não posso? Mas aí vem um momento que, com variantes surgindo no mundo, a gente não sabe ainda, apesar de a gente ter essa expectativa de que não seja nada absurdamente diferente a variante Ômicron, mas tem esse cenário, viajantes, difícil controlar fronteiras, carnaval, proximidade, uma cobertura vacinal jovem aí que vai pular o carnaval, que vai participar maciçamente dessas festas, muitas vezes é ele que não tem nem a segunda dose. Eu estou falando de dose de reforço já para poder ter tranquilidade. Então, na incerteza, como eu vou trabalhar na flexibilização, na abertura, dentro de um contexto de incerteza? Por isso que a decisão e a opinião de muitas pessoas envolvidas nesse planejamento é que realmente a gente rediscuta carnaval, rediscuta grandes eventos, já que a gente pode pagar um preço de aumento de casos que a gente não quer pagar nesse momento de tanto sofrimento que a gente já teve durante quase 2 anos de pandemia. É difícil entender, as pessoas estão muito tempo sem sair, sem fazer as coisas, sem se socializar, e aí vê esse indicador favorável e não entende muito bem essa decisão agora de dar alguns passos para trás. O Covid é um tabuleiro. A gente tem que voltar algumas casas para trás várias vezes, especialmente olhando os países da Europa, o que está acontecendo lá também. Pois é, aí aqui no Brasil a gente tem essa grande aglomeração, as grandes aglomerações pré-carnaval do final de ano, as festas de final de ano, e de repente, eu não sei se alguns governantes pensam assim, mas, por exemplo, porque o carnaval ainda poucas têm decisão, mas de repente, assim, eu vou cancelar o Réveillon para de repente a gente poder ter um carnaval, porque se disparam os números agora no final do ano, aí com certeza a gente não vai ter carnaval, não sei se isso é algo também que se produz na prática, né? Mas ao mesmo tempo em que as comemorações públicas estão sendo canceladas, a gente tem as comemorações particulares, né, doutor? E essas, o governo não tem como proibir que eu receba em casa a minha família, os meus amigos, para uma festa de fim de ano. Tem como fazer essa confraternização de uma forma mais segura nesse final de ano? Definitivamente tem, Ivan. Uma coisa é você reunir as pessoas na sua casa dentro de um contexto de prevenção e obedecendo algumas regras. A outra coisa é um evento com milhões de pessoas que se aglomeram, se encostam durante horas, beijam, abraçam, compartilham copo, então compartilham objetos. Isso é um fenômeno bastante diferente. Então, festas de fim de ano, vamos ver.
ambiente ventilado, arejado, janela aberta, os idosos, e buscar a dose de reforço, ou mesmo se você tiver algum idoso mais vulnerável que vai participar, bota máscara, ele só tira a máscara quando for se alimentar. Tente buscar aí, se você já tomou as 2 doses, está contemplado por uma dose de reforço, tomar essa dose de reforço antes, alguns dias antes dessa festa, do encontro de familiares. Pergunte se alguém está com sintoma, tem alguma alteração que essa pessoa não vai poder ir para o evento, para a festa. Faça um evento mais curto, em vez de ser horas, ficar a noite inteira, fica um período, cada um vai para casa depois. Então é possível sim fazer. A gente não está querendo proibir absolutamente tudo, mas contextualizar numa escala de risco o que a gente pode evitar, para evitar mesmo, para a gente não ter nos próximos meses uma situação de gravidade no Brasil, né? O vírus não deixou de circular, a gente não tem números ainda que mostram óbitos diários no nosso país, né? Mas, assim, tem que relativizar o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer com algumas normas, com algumas regras, não é para realmente tudo não pode ser realizado. Algumas coisas sim, outras não. Bom, agora no contexto da Omicron, que eu acho que é o que está mobilizando, apesar dos números não terem piorado, a gente continua ainda num patamar, é difícil falar, aceitável, né? Ainda estão morrendo 200 pessoas por dia, mas, poxa vida, já morreu 3 mil. E agora nesse contexto da Omicron, que é mais uma variante que a gente sabe pouco ainda, mas queria ouvir você sobre isso, porque a gente venceu, né, entre aspas, a variante de Manaus, que era uma variante muito poderosa, né, no sentido de gravidade da doença, e de alguma forma, com a vacinação e as medidas que foram tomadas, a Delta, que era uma variante era menos agressiva, mas também mais contagiosa, né? Esses dias eu ouvi especialistas falando sobre a inteligência do vírus, não sei se a gente pode falar isso, mas que quanto mais inteligente é um vírus, menos mortal ele seria, porque ele precisa de um hospedeiro para viver. O que a gente sabe sobre a Omicron em relação... E queria que o senhor talvez pudesse fazer essa comparação. A gente venceu 2 cepas que, enfim, dominaram o noticiário de alguma forma, e os casos que a gente noticiava aqui, as nossas entrevistas na Band News FM, de repente vem uma nova, e eu acho que todo mundo fica meio maluco e apreensivo com isso também, né, doutor? Ivan, os vírus, especialmente os coronavírus, eles estão em constante evolução, né, de cenário de seleção natural. Eles têm capacidade de mutação muito significativa. E à medida que a gente vai selecionando, e claro que um cenário ideal para você fazer essa seleção é um local onde tem muito vírus circulando, onde a cobertura vacinal é baixa. Por isso que a gente sempre comentou, desde o começo da pandemia e junto, respaldado pela OMS, que a gente teria que vacinar o mundo inteiro. Não adiantaria vacinar só a Europa, as Américas, esquecer de vacinar alguns países, especialmente os países da África, porque ali começa a ter uma circulação mais acentuada, se seleciona. O que aconteceu com a Ômicron foi um acúmulo de mutações naquela região da proteína S, que ela é fundamental para a resposta imunológica, ali próximo da proteína S também. Só que o resto do vírus não se alterou, né? Se alterou só essas áreas. E a preocupação agora é uma preocupação genuína, né? Eu não sei muito sobre a variante Ômicron. Ela tem alguns dados preliminares que mostram que ela pode ser mais transmissível. Isso é fato, porque na África do Sul a curva de repente fez assim. Teve uma sessão muito rápida, porque tem alguma coisa acontecendo. Claro que lá a cobertura vacinal é ruim, sim, não está longe do ideal, está. Mas mesmo assim, a OMS transformou essa variante rapidamente em variante de interesse e preocupação muito por causa desse comportamento. E a gente não sabe. Então, como é que a gente, de novo, na incerteza, vai tomar medidas agora totalmente de flexibilização? Nesse mundo globalizado, as pessoas viajam, em pouco tempo essa variante já está em quase todos os países do mundo, todos os continentes já está. Então, esse processo de seleção natural acontece, a vigilância genômica é importante, né? A vigilância de fronteiras, a gente falou muito nos últimos dias sobre isso, é muito difícil fazer isso na prática, por mais que a gente consiga colocar isso no papel. Então, já que essa vigilância é difícil, já que controlar a fronteira é difícil, precisamos vacinar, precisamos utilizar máscara, precisamos evitar ao máximo o risco da gente entrar numa situação de gravidade, né? Independentemente se as vacinas que a gente tem atualmente são eficazes ou não contra essa variante específica.
Olha, muito provavelmente as variantes vão cobrir, especialmente forma grave de Ômicron. A questão é saber qual o grau de se vai ter escape para forma leve e moderada e qual o grau desse escape. A gente não tem essa informação ainda, né? E quando a gente fica de novo trabalhando num cenário de incerteza, a gente não pode tomar medidas muito agressivas de uma hora para outra. Precisa estudar melhor a Ômicron. Aparentemente, a gente não vai ter uma perda de imunidade vacinal, né? Isso está muito claro. Talvez a gente tenha mais reinfecção, talvez ela não faça forma grave. Os estudos preliminares também mostraram isso, que os pacientes não têm evoluído para forma mais grave, não teve nenhum óbito com Ômicron ainda, documentado nas últimas 2 semanas. Então, assim, é um cenário que parece não ser tão catastrófico como a gente especulou no começo, nas últimas semanas, mas gerou duas situações muito mais fortes, como você começou a nossa conversa: ansiedade e xenofobismo. A gente lidou com isso das 2 últimas semanas num grau, porque a gente viveu isso, muita gente perdeu pessoas, se limou de família, de processos da vida, e agora de novo aquela história. Estamos voltando a isso de novo? Não é isso. É de novo a gente olhando com cuidado, né? Porque a gente vê lá o cenário de alguns países da Europa realmente entrando em lockdown, país que tem cobertura vacinal de 60%, né? Quase 70%, Alemanha, porque alguns locais não vacinou tão bem, né? E a gente tem que ir atrás de vacinar no Brasil, tem que segurar essa questão de como se tirar a máscara fosse um troféu, como se tirar a máscara fosse uma... Gente, a gente usou máscara quase 2 anos, vai fazer 2 anos de pandemia, vamos continuar usando, especialmente em lugar fechado, vamos tentar colocar a gente em risco desnecessário para um evento com muita gente, sem saber muito bem o comportamento de Ômicron, de outras variantes que podem aparecer se a gente não vacinar todo mundo. Vamos tomar a terceira dose adicional, quem não fez 2 doses vai tomar sua segunda dose, continuar tendo essa preocupação com o semelhante, com as pessoas com que você gosta. Festa, dá para fazer com regra, então a gente consegue resolver algumas coisas, né? Bom, são assuntos que também acabam extrapolando a saúde, né? A questão da xenofobia que você citou, né? A OMS mudou a nomenclatura justamente para evitar isso, né? Depois que a gente cancelou ou fechou as portas para os voos da África, a Holanda descobriu que antes já tinham sido identificadas lá. E tem essa questão social também das festas, né? Porque, ao que parece, quem tem dinheiro para pagar uma festa particular, porque elas por enquanto estão permitidas, vai poder comemorar o Réveillon. Mas essas festas públicas de graça, esses grandes encontros, de fato não vão acontecer. Não estou falando que é errado ou certo, né? Mas que é um ponto também a se levar em conta, até porque são os mais pobres que não têm mais acesso à vacina, os países mais pobres, a gente precisa discutir isso de alguma forma. Doutor, para a gente terminar, pela sua experiência, quanto tempo o senhor acha que a gente vai demorar para saber mais sobre essa variante? Se muda alguma coisa em relação às outras que surgiram e a gente com algum tempo depois descobriu as suas características, e se os grandes laboratórios que fabricam as vacinas que a gente tem também vão demorar muito, ou o senhor acha que não, vai ser em pouco tempo a gente vai saber se as vacinas são eficazes contra essa variante, ou se é fácil ou é difícil, por exemplo, mudar alguma coisa na fórmula para que ela então possa ser eficaz? Essas coisas levam muito pouco tempo, ou a gente vai ficar também aqui usando a palavra incerteza? Leva pouquíssimo tempo, os laboratórios já estão todos articulados, avaliando essa possibilidade da resposta da Ômicron. Os estudos já estão acontecendo, a gente vai ter essa resposta em poucas semanas, e claro que a mobilização do mundo depende da resposta dessa pergunta, né, com relação a se ela responde pior ou melhor, se ela tem uma clínica diferente, né, se ela já muda o resultado do exame laboratorial, e tudo isso vão ser respostas fundamentais nos planejamentos estratégicos. Então a gente deve ter essas respostas nas próximas semanas. Isso realmente talvez mude a forma da gente olhar aí a evolução nas próximas semanas dos programas de flexibilização ou não nos locais, mas o que é fato que a gente sabe é que as vacinas têm que continuar caminhando numa velocidade boa. O Brasil ganhou espaço nos últimos 2, 3 meses em cobertura vacinal. A gente não pode estagnar, como aconteceu em alguns países da Europa, que chegaram lá em 70%, 80%, 70%, 65% e não começaram a evoluir, porque tem um movimento antivacina muito forte. A gente não tem esse movimento. É importante comunicação social nesse momento que as pessoas estão saturadas, cansadas de falar de Covid, de máscara, de vacina. Se a gente não investir nisso, a gente pode estagnar, isso pode prejudicar. A gente passa do verão, chega no inverno aqui no Brasil, nos meses de abril, maio, e aí pode enfrentar um fenômeno que está acontecendo com a Europa. Então, acho que é hora da gente agir e se antecipar ao que a gente está vendo acontecer de errado nos países do mundo. Por isso que eu acho que a conduta cautelosa, por mais que seja uma conduta que deixe todo mundo triste, chateado do ponto de vista social, ela é a mais indicada nesse momento da pandemia para a gente pensar. E contra a incerteza, a informação, por isso que o doutor Álvaro Furtado está sempre aqui na Band News FM para ajudar a gente. Doutor, muito obrigado, viu?
Obrigado, Ivan. Ótimo final de semana para todo mundo aí.